só tô fingindo aqui, Shlomo, que não tem nada nesse café aqui. É só cenografia agora. A gente tá tão chique no Hype Studios que a gente tá assim, com cenografia, olha, eu fico impressionado. Cada vez melhorando, realmente, né? Estamos um prazer aqui de gravar na Hype Studios. Quem quiser a nossa indicação, ganha um desconto aí de... Use o nosso cupom. É, né? O cupom de 100% acho que não tem ainda. Mas a gente pode usar o cupom JMS. Todo mundo que quiser gravar aqui na Hype Studio usar o cupom JMS. No final das contas, a gente ganha um descontinho. Né, produção? Claro. Ó, então pronto. Então tá tudo certo. Então, tá todo substituindo muito chique uma xícara. Ó. Se uma xícara faz a pessoa sentir chique, se sentir acolhida, aquecida pelo café, imagina um abraço, um carinho, uma amizade de verdade, uma Ahavat Israel, amor ao próximo. Eu entendi todo este, mas eu também quero te jogar uma frase pronta. Muita gente parece uma xícara de cenografia vazia, entendeu? Esse que é o negócio. Ninguém lembra do próximo. Esse negócio de amor ao próximo é tudo balela. É só embalagem. É só embalagem, é só pra compor o cenário que o pessoal pensa no próximo. Esse que é o negócio. Precisamos de Minyan, precisamos de você. Mas na prática, na hora de ajudar o outro, tá fora. É só papo furado, Shlomo. Isso aí, ó. Sabe que eu sou meio revoltado com a vida. Mas isso me revolta muito. E não assim, Nicolas, tu é o santo. Não, também não tem também esse negócio todo. Mas o básico a gente podia fazer, cara. Que não é difícil fazer o básico. Servir um cafezinho, uma xícara bonitinho. Não, isso aí já foi uma indireta aí pra nossa produção. Mas enfim, bora pra vinheta e a gente discute essas coisas. Eu sou o Nicolas Ohana. Shlomo Zaguri. E esse é o Judaísmo Moleque Show! Nicolas, é um assunto importantíssimo que tu tocou aí. Tá segurando. Sabe que não tem com o braço aqui, tá segurando o microfone como se fosse quê? Tá no show que tu precisa segurar o microfone. Que é isso, cara? Eu te controlo. Eu não tô acostumado com tanta chiqueza. A gente tocou num ponto importante aí e eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso. Pouco é falado sobre isso. Falam muito sobre isso, mas ainda é pouco. Gostou, né? É porque, assim, antes de começar, não é que eles falam pouco. Falam muito. Só que eu acho que direcionam muito, tipo assim, pra um lugar que é meio aberto demais. E aí as pessoas têm interpretações diferentes sobre isso. E aí o básico falta. Porque a pessoa começa a achar o mais importante, o complexo, e esquece de fazer o básico, entendeu? Muitas das coisas são isso. Eu entendi, mas quando eu falo explicitamente sobre isso, por exemplo, a gente está agora no período da contagem do Homer, a gente está de luto, falecimento de 24 mil alunos de Rebbe Akiva, e aí a gente fala, olha, pessoal, os alunos de Rebbe Akiva faleceram porque não tinham tanto kavod um com o outro, por mais que eles eram de alto nível, para o nível deles, tinham que ter mais kavod ainda, então vamos aumentar em Ahavat Israel, amor ao próximo, blá, blá, blá. Aí você acha que a pessoa escuta esse discurso, ou ela ignora, que eu acho faz mais sentido na minha cabeça, mas você está falando que ela interpreta isso de uma maneira diferente. Tipo assim, ela aumenta a vaticina de outra maneira. Levantou muitos pontos. Vamos por partes. Eu acho que a pessoa, ela não ignora, ela não só ignora, mas eu acho que ela direciona o poder dela. Porque todo mundo tem um nível de Ahavat Israel. Todo mundo tem um nível que pode ajudar o próximo, que pode se dispor. Cada um tem um nível. Não dá para cobrar que todo mundo faça a mesma coisa, que não tem condições. Não é só o nível, é a questão, tipo as cartas, né? Tipo assim, quanto tempo você tem? Você vai investir um pouco em reza, um pouco em estudo, um pouco em Ahavat Israel? Não, mas tem muita gente, eu não tenho muita paciência de ficar ouvindo a história das pessoas. Eu prefiro resolver logo o problema dela. E aí é diferente, tu já gosta de ouvir a história da pessoa. Eu já não gosto. Então a gente tem níveis diferentes de lidar com as coisas. Entendi. E aí, digamos assim, vamos fazer uma linha de corte assim. O básico. O que é o básico de Ahavat Israel? O básico é bem forte, é bem alto. Você Pois corta por baixo, né? Não, vamos diminuir então. Porque o que tu tá falando de Ahavat Israel? É ajudar o próximo, respeitar o próximo, de tudo isso, né? Assim. Me diz aí. Então vamos lá. Vamos começar pelo negativo, tá bom? Antes da gente ir pro positivo, porque
Pô, vamos aumentar a VADC, mas o cara fala mal do outro, difama o outro, rouba do outro. Aí, tipo assim... Então, na linha... tá abaixo. Tem uma linha, assim. O meio é o neutro. Aí tem o odeia... Não, é sério, é piada, mas é sério. A gente precisa primeiro consertar esse ódio gratuito. E às vezes é ódio com motivo também, mas também tem que ser consertado. Nem sempre é ódio gratuito. Às vezes o cara fez alguma coisa pra mim. Mas você alimenta um ódio, você mantém uma briga e você continua um negócio ali durante anos e anos por causa de uma coisinha. Isso tá no negativo, entendeu? Não tá nem indo por... Então vamos lá. Lachonará, que é a coisa mais básica. Falar mal dos outros. Falar que não tá presente. Difamar, prejudicar através... Sem querer, a pessoa prejudica, cara. Sabe que prejudica. Não, isso prejudica muito. Pô, você chega, não. Tu vai lá, tu tá pensando em chamar o fulano pra tua casa, tu tá pensando em, sei lá, em fazer uma coisa, e o cara... Não, porque fulano sei lá, não vou falar as palavras que o pessoal usa. Quem, cara? Quem que tá Produção, bota uma pita aí. Não, eu entendo isso. E eu, assim, incremento nisso, boto mais coisa. Por quê? Porque muita gente não tem noção da Lachonará. Eles não têm noção do comentário. Não é nem comentário por trás. Um comentário ao vivo. Também. Porque muita gente usa aquele... não, porque eu sou autêntico. E aí eu falo a verdade. Mas quem disse que é pra falar a verdade, cara? Quem te deu essa permissão de chegar na cara do outro e falar a verdade? Que negócio é esse? Já me ferrei com isso algumas vezes. Não, e assim... Vale a pena tu falar a verdade tipo assim, eu tenho um dilema meu, que é não chutar cachorro deitado. Hã? Ou é cachorro doente? Não chutar cachorro morto, isso, valeu, produção. Não chutar cachorro morto. Que é, o cara já tá ali mal com a situação dele toda. Ele sabe que ele não é essa Coca-Cola, ele tá mais pra uma Pepsi quente. E aí tu vai lá e, né, pega o teu dedinho e ainda enfia assim na ferida dele. Eu sou muito contra isso. E a coisa mais normal, não sei se é aqui em Belém, mas é uma coisa muito normal das pessoas fazerem isso. De, tipo assim, tu saber que tu tem um déficit, né? E a pessoa chegar e ir lá e pegar e enfiar um dedo na tua ferida. Entendeu? Não sei se contigo acontece, mas comigo aconteceu muito isso. E até hoje acontece. Só que eu trabalhei muito na minha cabeça para eu poder lidar com isso e entender que não é a pessoa em si o problema. O problema sou eu, mas eu tenho que lidar com o que as outras pessoas... Entendeu? Eu não preciso pegar e jogar na cara da pessoa a verdade. Eu entendi. É tipo assim, a pessoa quer validar e comprovar e deixar claro a verdade que você tem esse defeito ou aquela coisa... E isso é Lachonará também, né? Ou não? Lachonará é quando você fala pra alguém do outro, mas isso também é ruim. Também é... É uma falta de VADC. Não, é ruim, com certeza. Não é... Tipo assim, a gente não precisa se pegar na definição. Porque, né, aquela famosa, mas é verdade. Lachonará quando é verdade, a gente já sabe disso, já falou isso várias vezes, mas a gente não precisa se pegar na definição. Não, isso é fofoca, isso é Lachonará, isso é mentira, isso é ódio. Tá tudo na mesma cesta do Ben Adam Lachaverô, das mitzvot da pessoa e o seu semelhante. E isso é uma coisa muito forte na Torá, muito forte, muito. E as pessoas não dão valor, entendeu? É verdade que tem os dois lados, né? Tem pessoas que elas são super gente boa, super corretas, honestas e respeitam a particularidade de cada um, então dando-se para mitzvot, Shabbat, Tefilim, Kasher. A gente sabe disso. E tem o outro lado de pessoas que às vezes são chamadas religiosas, mas que estão bem aquém nesses assuntos. Nesse lado, e tem o meião, a muvuca. Todos nós precisamos melhorar em Avat Israel. Acho que é um assunto que tem que ser colocado. E, de novo, colocado da forma, às vezes, moleque show. Colocado da forma clara, para não ter chance de interpretar errado do que a gente está falando. Bora dar exemplo, bora falar o nome das pessoas que fazem. Não. A gente tem que falar do nome de quem doou. Pra gente estar acontecendo isso. Sim. A gente tem que falar quem são... Como é? As menções honrosas, como é que fala? Como é que tu falou? Dedicatórias, isso. Mas aí eu vou ter que pegar, peraí. Não, mas aí isso que a gente esqueceu de falar isso no início do episódio. Aí, dane-se, a gente só passou batida. Eu tô vendo que a gente tá indo no papo, daqui a pouco acabou o episódio e esquecemos de falar. Aí, ó, a cobrança aí em cima da gente. perde. Droga.
Porque enquanto tu tá vendo aí, a gente tem aqui a questão do quê? Do Pix, do Judaísmo Moleque Show. Se você não participa desse programa, dessa elevação espiritual, essa trazida de Mashiach, trazida não existe, né? Essa vinda de Mashiach acelerada por conta do judaísmo. Então aqui, ó, judaísmomolequeshow@gmail.com. É isso? É isso, né? Que é aqui, ó, e-mail comercial também. Quem precisa entrar em contato para divulgar sua marca, tudo. Aqui, ó, judaísmomolequeshow.com.br. Então, esse episódio, esse estudo de Torá, essa luz para o mundo, esse compartilhamento de inspiração, tá bom, né? Foi dedicado para Refuah Lemá, para a cura completa e rápida de Haim David Ben Esther, Ruth Bat Yakot, Redva Bat Johar e Esther Bat Sara. Que tenham uma cura completa. Estamos no mês de Ar, o mês da cura. Soberahot. Amém. Amém, amém, amém. Também uma dedicatória especial de Ruth para o mérito de Sara Amaral Belisha. Amém. É isso? É isso. É esse, então, esse que é a dinâmica. Tu fala aí e eu falo amém. Gostei. Assim é fácil, né? Não, a dinâmica é, o cara faz o Pix, eu falo o nome e tu fala amém. Amém. Isso é Vatsaia, todo mundo se ajudando. Entendeu? Não é todo mundo que tem esse jeito para fazer podcast. Não é todo mundo que tem um estúdio maravilhoso como a Hype Studios. Não é todo mundo que tem dinheiro para fazer o Pix. Cada um tem que fazer uma parte. Tudo bem, mas o básico a gente tem que ter. E qual é o básico de Harvard Israel? Qual é o básico? Porque a gente já falou do negativo. O que não é Harvard Israel? Que dificulta Harvard Israel. Agora a gente vai evoluindo agora. Vamos pro positivo agora. O que é Harvard Israel? Fala o que tu acha. Tá, eu acho que o básico, Shlomo, ele é... Que é difícil, né? Delimitar o básico. Mas acho que o básico é respeitar o outro. Não... Tipo, a gente já superou os negativos. Então, vamos falar só dos positivos. Se respeitar o outro, não? Respeitar já... Se não respeitar, já tá pro lado negativo, né? Pois é. Então, já que a gente considerar. Considerar o outro. Entender que o outro... Existe e tem as mesmas necessidades que tu tens. Que tu precisa de casa, comida, roupa lavada, sei lá, energia. O outro também precisa. Se tu tem necessidade de, sei lá, de ter internet, o outro também precisa ter. Não é porque... Tudo bem, a gente vive num esquema muito bem fechadinho de que se a gente não pagar, a gente não tem, né? Mas tem coisas que, digamos, a linha de corte de sobrevivência, antes a sobrevivência era o quê? Era pão e água. Se a pessoa tinha pão e água, ela sobrevivia. Hoje a sobrevivência requer mais um pouco. A pessoa tem que ter uma moradia digna, ela precisa ter o básico de alimentação, ela precisa ter energia na casa dela, ela precisa ter um monte de coisa. E eu acho que o Harvard Israel entra muito nisso também. Então, o básico de Harvard Israel não é só respeitar o outro, mas considerar que o outro também tem uma necessidade muito parecida com a tua. Não é que porque tu ganha, sei lá, 10x ou 20x, que o cara que ganha 1x tem menos do que tu, ou faz, ou é menos do que tu, entendeu? Eu acho que é por aí. Assim, a necessidade de cada um... Eu entendo o que tu tá falando, mas a necessidade de cada um, ela é um pouco relativa à pessoa. Tem pessoas que se contentam com mais, com menos. Tem pessoas que precisam daquilo. E isso é considerado até tzedakah. Por exemplo, se a pessoa, ela, sei lá... Ela se acostumou a fazer uma viagem por ano. Ela não faz, aí é tzedakah. Ela sente que falta. É sério. Isso é considerado até como tzedakah, ajudar nesse caso. Claro que tem preferência ajudar quem não tem feijão com arroz. É porque tem muita gente que não tem o feijão com arroz. Tem muita gente que não tem o básico. E aí a gente, por exemplo, dá uma tzedakah pro cara viajar uma vez por ano, eu acho que é meio chato em relação ao cara que não come. Claro. Eu acho que pesa um pouquinho, não sei. Não sei como é teu filtro, mas o meu filtro pesa muito. Então, eu acho que entra mais nesse ponto. Não, assim, tzedakah não é o principal assunto do episódio. Entra também nas mitzvot da pessoa com o próximo. A gente pode fazer até um episódio só sobre tzedakah. Como administrar tzedakah, tudo isso. É um assunto interessantíssimo. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre ahavat, amor ao próximo. A gente está falando de sentimento, a gente está falando de relacionamentos, a gente está falando de como lidar com outras pessoas. Que são coisas que, assim, que parece que as pessoas sabem, que aprenderam em casa, deveriam aprender, mas não. Na escola você tem um pouquinho de ensinamento sobre isso. Você aprende na vida e em casa. Muito do exemplo, muito de como você vê, sei lá, seus pais falando, você vê... Né? Vai muito disso. E aí...
eu vejo isso notoriamente na escola. Eu vejo assim, essa família aqui, ó, tem esse jeito de lidar com as pessoas, esse jeito de considerar as pessoas, os filhos fazem isso. Essa família que é mais aberta, mais de chamar a gente na casa, ou sei lá, mais bondosa de alguma certa maneira, mais carinhosa. Os filhos são assim. É notório, você vê. Então, tipo assim, é um assunto que a gente precisa falar e precisa, como tu falou, precisa deixar claro. Então, tipo assim, cumprimentar não custa dinheiro. Já viu aquela lista de que ser pontual não custa dinheiro, ter um sorriso não custa dinheiro, acordar cedo não custa dinheiro? Tem uma lista de coisas que dá pra fazer. Falar obrigado, falar bom dia. Eu não lembro agora a lista toda, mas cumprimentar quer dizer, essa pessoa existe. Se você passa, de novo, não é de mal, cara. Às vezes o cara tá ocupado no dia a dia, loucura. A gente tá nessa correria, como tu já falou várias vezes. A gente não corre o dia inteiro. Então, tudo bem. Nem sempre você percebe. Mas quando você percebe, fale. Isso, Fale. E aí, como vai? Porque tem pessoas que perguntam como você vai, mas nem querem esperar a resposta. Isso a gente sabe disso. Mas só a pergunta já é legal. Entendeu? Mesmo que você não tá esperando a resposta, já é um passo. Não sei se entra nisso, mas acho que entra. Que, por exemplo, te dou bom dia todo dia. Aí teve um dia que eu não passei e te ignorei. Aí tu cria um ódio de mim. Aquele safado, passou e nem me olhou, e não sei o quê, quem ele pensa que ele é. Esse ódio que eu gerei por não te falar contigo, um ódio que tá contigo. Eu não sei que tu tá com esse ódio. Mas aí, se tu pegar e falar assim, porra, Nicolas, tu nem falou comigo, cara. Resolveu. O que aconteceu? Passa na hora, né? E aí entra nesse ponto de raiva de sério também, claro. Esse feedback de, pô, tô chateado com uma coisa. Quando a Torá fala sobre amor ao próximo, fala, não odeie seu amigo no coração. Ou seja, a ideia de guardar rancor é a pior coisa. Isso mostra a separação máxima. Porque, qual é a pior coisa? Quando a mulher tá brava com o marido, o que ela fala? Não sei, não casei ainda. Sabe o que ela fala? Ela não fala. Ela não fala. Não fala comigo. Isso é cortar as relações. Tipo assim, então, quando você não tem esse papo aberto, papo moleque show, assim, você realmente é um campo fértil pro ódio, campo fértil pra briga, fértil pra confusão. E entra muito daquela da imaginação, né? A gente acha que o cara vai ser... Quem tem ansiedade tem isso assim o tempo todo. Muitas vezes eu, tipo assim, pensei que tu tava pistola comigo. Só que tu não ficou pistola comigo. Eu falei torto contigo e passou. Só que na minha cabeça, pô, falei torto com o Shlomo, ele tá pistola comigo, sei lá, alguma coisa vai acontecer, vai me brigar, não sei o quê. E aí, tu tava normal, tu tava só existindo. E eu tava formulando um monte de hipóteses de tu tá com raiva comigo, que quando eu fui falar contigo, eu tava muito receoso de como tu ia reagir. Não, isso é só um exemplo. Mas, com toda certeza, um monte de gente tem isso todo dia. Sim. A gente meio que conta uma história na nossa cabeça de como a gente acha que a pessoa vai estar com o que a gente... Entendeu? Os sábios resumem isso numa frase. O que tá no teu coração sobre o próximo é o que ele tem pra você. Então, quer dizer, você acaba criando realmente uma inimizade através desses pensamentos, dessa vibe. Eu quero falar agora como rabino, um dos rabinos da comunidade de Belém. Você tem uma chance de mudar um futuro para o bem, trazendo paz, trazendo amizade, trazendo união, trazendo força. Né? A união faz a força, no Brasil a união faz o açúcar também. Então é uma força, é doçura, é coisa boa. Parando uma briga, voltando, fazendo as pazes, voltando a conversar com a família, eu vou falar um conselho. Nunca escute alguém ou uma voz interna dizendo corta as relações com aquele teu irmão, nunca mais fala com aquele teu primo, esse cara não tem espaço na tua vida. Essas frases, essas decisões assim para a vida toda, baseado num episódio, quase sempre estão fadadas a serem totalmente erradas, totalmente equívocas e causarem um dano a longo prazo absurdo. Então, vamos aprender com Rabi Akiva, uma grande regra na Torá, é uma grande base da Torá, o amor ao próximo, realmente cultivar o amor, cultivar a amizade. E começa pela nossa família mais íntima, esposa, filhos, irmãos, primos e na comunidade toda.
E com certeza só vai ter berachá, coisas boas. Barcheno avinu, kulanu ke'echad. A gente fala no Amidá. Deus nos abençoe, todos nós como um. Quando a gente está como um, Deus abençoa. Fala, Nicolas, agora. Amém, amém. Amém? Acertei? Amém E... Relatson. Beba água. Ah, beba água. Ah, isso foi ouvindo o episódio? Caramba! Uou! Peraí, isso foi muito impactante na minha cabeça. Um abraço, bebam água.